garrafão PET de 2 litros. Aliás, eu não pego só um, né? Eu já sou exagerado, eu pego 2. Eu fico com água purificada aqui para dias. Aproveitar que ainda não começou, né? E já vai começar. Hoje a Vânia vai fazer a condução, porque na semana que vem que ela faria isso, mas ela vai viajar, vai para Campos do Jordão. Eu estou te entregando, Vânia. Fazer um passeio muito maravilhoso, e então a gente fez uma pergunta. Então, hoje ela vai dar continuidade, não é, de onde nós paramos na semana passada. E então, Vânia assume daqui para frente, com a prece, fluidificação da água e a leitura. Eu vou fechar o meu vídeo e áudio, tá? Então, nesse momento, nós vamos iniciando a nossa atividade de estudo das cartas de Paulo. Essa atividade é oferecida pela Casa Espírita Maria de Nazaré. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos. Vamos lembrando de deixar um copo com água para a fluidificação e, neste momento, elevando o nosso pensamento ao Pai Celestial, vamos rogando que a água que iremos beber possa conter o elemento espiritual capaz de nos reequilibrar moral, física, orgânica, mental e espiritualmente. Assim, vamos nos dirigindo ao nosso Pai Criador, como Jesus, divino pastor de nossas almas, nos ensinou quando um dia se encarnou por misericórdia divina entre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Com essa prece, iniciamos o estudo de hoje. Na aula passada, estávamos no livro, na página 46 do livro O Evangelho por Emmanuel, os comentários, as cartas de Paulo. Então, o primeiro texto que nós leremos, ele não está descrito no livro. Tem tão somente o título e as referências para buscar na internet. Então, foi o que eu fiz. Eu vou fazer, então, a leitura desse texto, que, por sinal, o Ezequiel, ele postou no grupo, não é, do estudo das cartas de Paulo, para que todos pudessem ter acesso, e eu vou fazer a leitura dele agora. O texto é intitulado Deus e Nós. Então, vamos lá. Deus nos garante a vida. Cabe a nós, outros, aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos provê de inteligência. Respondemos pela formação da cultura. Deus nos ilumina com a razão. O discernimento corre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita as circunstâncias. De nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Deus cria a possibilidade. O trabalho é obra nossa. Deus concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito. Deus espalha recursos. Somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem. Está em nós o senso de concordância. Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo.
Deus nos envia sempre o melhor que somos capazes de receber. Aceitação ou rebeldia vertem de nós, com os resultados atribuíveis a cada uma. Deus estabelece o pensamento livre. Detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Em todos os lugares, encontraremos a criatura associada ao Criador, nas ocorrências da criação. A divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Isso porque de Deus vem a dádiva e do homem dimana a aplicação. E já que a justiça perfeita nos acompanha e observa em todos os passos da jornada evolutiva, a lei da responsabilidade funciona em todos os climas, determinando méritos ou necessidades de toda pessoa em particular e reduzindo todas as teorias de recompensa e punição ao sábio preceito evangélico, a cada um segundo as suas obras. Isto está em Salmos, capítulo 62, versículo 12. Então, essa é uma das leituras da noite, porque nós também hoje trataremos do texto Esperança e Luz. Então, falando deste texto, que é de autoria de Emmanuel, Deus e Nós vamos, então, perceber, já pelo título, que Emmanuel nos fala da nossa relação com o Pai Celestial, Deus e nós. E nós sabemos que, com relação a Deus, em relação a nós, Deus tem por nós, Ele nos dá tudo de bom e muito mais, porque Deus nos ama de forma infinita, incondicional. Portanto, Deus nos ama e não exige qualquer condição para sempre, eternamente, nos amar. Então, a pergunta é: se Deus tem por nós essa relação perfeita, como é, então, a nossa relação com Deus? E eu diria que, até a vinda do Cristo, a relação do ser humano com Deus era de temor. Por quê? Não conhecendo Deus, nós ainda não conhecemos Deus em sua essência, não nos é possível devido à condição espiritual, intelectual e moral que ainda nos encontramos. Mas, outrora, essa relação era de muito temor, porque o ser humano acreditava que Deus castigava, punia, se vingava de suas criaturas. Então, Deus parecia muito mais um ser humano cheio de defeitos e imperfeições. Mas, com a chegada do Mestre Jesus, nós temos que a situação se torna muito diferenciada. Jesus, o Mestre por excelência, nos apresenta um Deus que é Pai, que nos ama e que não impõe condições para exercer em nós a sua misericórdia divina. Então, quando Jesus chega ao planeta Terra, ele nos apresenta Deus como esse Pai amoroso a quem devemos amar e não temer. Mas e hoje? Como é a nossa relação com Deus, atualmente, em pleno século XXI? Então, várias vertentes se fazem presentes com relação a essa questão de relação da criatura com o Pai Celestial. Então, às vezes, não há nenhuma relação. Por quê? Porque há irmãos entre nós que absolutamente
não acreditam sequer que Deus existe. Portanto, Deus não faz parte de seus pensamentos, de suas palavras, de seus sentimentos e ações. Mas temos também aqueles que têm para com Deus uma relação de troca. Então, a pessoa diz assim: se eu arrumar um emprego, eu vou cumprir uma promessa, eu vou subir uma escada com tantos degraus e vou mostrar então para Deus que farei um sacrifício, mas se Deus me conceder esse benefício que eu estou pedindo. Então, se Deus não me conceder o que eu estou pedindo, eu também não vou cumprir com a minha parte. Então, uma relação de troca é uma relação da parte da criatura pueril, infantil. E há ainda parte da população humana que, sim, ainda teme a Deus. Nós ainda ouvimos essas expressões das pessoas dizerem: eu sou um homem temente a Deus, como se Deus, nosso Pai Criador, precisasse ser temido na sua relação com a criatura. Então, na realidade, nós temos ainda, com relação a essa companhia entre criatura e criador, uma relação improdutiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque há aqueles que, embora professem amar a Deus, louvar a Deus, só o louvam, só o amam dos lábios, só com os lábios, da boca para fora. Então, são aqueles irmãos nossos que, na igreja, no templo, agem de uma forma amorosa, gentil, mas que, fora do templo, são inteiramente diferentes as suas atitudes para com familiares, para com aquelas pessoas na sua vida de relação. E, por fim, a relação que todos nós devemos buscar com o Pai Celestial, que é uma relação onde esteja presente a gratidão, o amor e o respeito. Então, todos os dias da nossa existência, nós sabemos que Deus, conforme foi lido nesse texto, ele nos entrega todas as condições para que tenhamos sucesso na jornada terrena. Ele nos dá todas as ferramentas possíveis. No último estudo que tivemos, falamos do olfato, da audição, da visão, do tato, não é? Do uso da palavra. Tudo isso são bênçãos, são verdadeiros presentes que Deus nos dá, ferramentas valiosas que, sabendo usar, vão nos levar necessariamente a um progresso moral, intelectual, espiritual, e vamos, então, ter sucesso em nossa encarnação. Então, vou só perguntar para o Ezequiel, eu posso ir para o texto seguinte, Ezequiel? Eu acho que... Vânia, Oi, só posso? fazer um comentáriozinho, né, sobre esse texto, que é muito rico, né? Vamos fazer assim. Sim. É. Então, eu vou passar a palavra para Ezequiel para que ele nos fale desse texto, Deus e Nós, que foi lido, que tem a referência no livro que nós estudamos, que está sendo a base, né, do nosso estudo. Então, eu passo para o Ezequiel para que ele possa comentar a respeito dessa relação, Deus e nós e Deus. É só um comentário breve, né, para a gente avançar no estudo, mas dizer que se Deus nos criou, então
ele nos criou dele próprio. Então, ele tirou uma parte dele e dessa parte dele nos criou. Por isso que, então, nós somos a centelha de Deus, não é? Ora, se é assim, Deus está em nós, né? Agora, a grande questão é se nós estamos em Deus, porque Deus está sempre em nós. Então é preciso que nós elevemos a nossa frequência, nos iluminemos para nós podermos entrar na sintonia de Deus, porque Jesus está na sintonia de Deus. E é por isso que ele fala que eu e o Pai somos um, porque ele está na sintonia de Deus. E Deus é o puro amor. Então, para que nós possamos entrar nessa sintonia divina, é preciso também a gente conquistar esse amor que Jesus já o conquistou, para que nós possamos nos encontrar em unicidade com Deus. Porque fora daí, Deus vai estar sempre fora de nós. Então, é alheio a nós. E sendo assim, na medida em que, pelo nosso egoísmo, nós sempre vamos querer o melhor para nós vamos entrar na questão da barganha, tentar agradar a Deus, e aí é onde, no passado, se faziam sacrifícios, inclusive humanos, porque se entendia que o sangue derramado agradava a Deus, e aí então se sacrificavam seres humanos, também animais, na época do próprio Cristo, fazia esses rituais de matança, de ovelha, de cabrito, de pombos, não é? Isso dentro do próprio templo, não é? E isso é uma coisa aceita com naturalidade. Tem até aquela passagem que, no meu ver, não aconteceu, ao menos não do jeito que está relatado, é que Jesus chegou lá, chicoteando, arrebentando, quebrando tudo, que não faz nenhum sentido essa atitude totalmente desarvorada, para dizer o mínimo, do Senhor Jesus. Até porque na passagem fala que é inaceitável, né, aquilo tudo na casa de meu pai, quando ele falou que Deus não habita em templos de pedra. Então fica uma grande contradição. Então, ao meu ver, isso não aconteceu. Agora, Jesus disse também que não quero sacrifício, misericórdia eu quero. Portanto, não é da vontade de Deus, né? E Jesus fala por Deus, vamos dizer assim, que sejam feitos sacrifícios, que esse sacrifício não agrada a Deus. Não faz a vontade de Deus o sacrifício, mas a misericórdia, como Jesus falou. É por isso que Jesus diz também que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E se Deus é amor, a vontade de Deus é que nós possamos expressar o amor que cada um de nós tem dentro de si, precisa somente florescer, porque todos nós somos deuses. Aliás, o próprio Jesus disse isso. Então eu passo aí para algum outro comentário, ou a Vânia tocar na sequência. Eu gostaria de lembrar, quando Ezequiel falou da questão de sacrifício, o Livro dos Espíritos, lá na parte 3ª, que trata das leis morais, uma das leis divinas é a lei de adoração. E, no princípio, devido à primitividade do ser humano, sim, eram realizados sacrifícios. E o que se entende no estudo de O Livro dos Espíritos é que, inicialmente, esses sacrifícios, essas oferendas, eram frutos da terra. Depois, passaram para os animaizinhos, como o Ezequiel comentou, cabritos, ovelhas, e depois a mente primitiva, acreditando que o ser humano teria mais valor do que os frutos da terra e que um animalzinho, passou então a crer que sacrificando um ser humano seria mais agradável, teria mais valor aos olhos de Deus. Claro que é um equívoco muito grande. Como disse o Ezequiel, Jesus afirmou, sacrifício não quero, mas misericórdia sim. Então, a misericórdia é uma atitude nossa para conosco, mas, sobretudo, para com o nosso próximo.
eu abro a palavra para quem mais quiser comentar. Eu quero. Então, em vista de tudo isso que vocês disseram, né? Existem os atributos divinos que Deus concede à sua criação, né? Então, nós recebemos todas as possibilidades para evoluirmos, né? Para aprendermos e tudo mais. Mas o que importa realmente, o objetivo disso tudo é você evoluir, aprender, adquirir sabedoria para transformar, assim, o mundo, né? E fazer por você, mas as suas atitudes, que elas possam também chegar aos outros, aos próximos, né? Então, assim, as suas conquistas, elas devem fazer, ter como objetivo sempre espalhar e multiplicar essa sabedoria, esse conhecimento, e no auxílio também ao próximo, né? É esse o objetivo maior, né? De Deus, dessa relação de Deus e nós. Porque todos os conhecimentos que nós podemos conquistar, eles vêm até nós para que nós façamos o melhor com ele, né? E façamos com que nós, nossa evolução propicie e aumente esse amor por nós, e quando nós nos amamos, fica muito simples amar aqueles que estão e fazer com que o nosso conhecimento e sabedoria reverbere por onde nós passarmos, né? Abraçando a todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Então, parece que essa relação de Deus conosco tem esse objetivo, na verdade, do amar ao próximo como a ti mesmo, né? E nessa questão toda do Emmanuel, quando ele fala tudo isso aqui, nesse texto, eu sinto que a essência é não só os atributos que recebemos e o que nós conquistamos, mas de que maneira nós vamos percorrer esse caminho, se nós vamos edificar dentro de nós, né, o nosso Criador, né, e saber desenvolver dentro de nós este amor, né, por nós mesmos e pelos outros. Isso que eu entendi. Obrigada pelos comentários, só reforçando no comentário da Carla a importância que ela mesma colocou em seu comentário de que o conhecimento que formos adquirindo, ele precisa ser compartilhado. Não podemos egoisticamente acreditar que ao obtermos conhecimentos e facilidades com que a vida nos presenteia, que nós iremos evoluir. Compartilhar, isso é importantíssimo. Mais alguém gostaria de comentar? Oi, Vânia. Oi? Oi, Luciene. Oi. Tudo então, bem? Vendo esse texto, né, do Emmanuel, eu acho que assim, a pergunta que vem na nossa cabeça, e que às vezes a gente já se fez, né, em algum momento da vida, ou ainda vai se fazer, o que Deus espera de mim? E o Emmanuel, ele vai listando, né, o que Deus espera, né, o que Deus espera que a gente faça. E assim, o que dá para entender, né, o que chega para a gente, Deus nos forneceu as ferramentas necessárias para a nossa evolução, dentro do nosso merecimento, da nossa necessidade no momento, e até da nossa bagagem espiritual, daquilo que a gente mesmo já trouxe de outras vidas, né? Levando em conta que a gente já vem reencarnando por um período grande aqui, né? No planeta Terra. E o que Deus espera de nós, né, no finalzinho, o Emmanuel mesmo coloca que é a cooperação, né? Que nós somos cooperadores. E que sentido que a gente coopera com Deus, né? Já deixou bem claro que Deus provê os talentos, as ferramentas, o potencial está ali dentro de nós. E cabe a nós, de acordo com a nossa livre escolha, né?
o nosso livre juízo ou livre-arbítrio, a gente tem a liberdade de desenvolver esse potencial. E aí, como você falou, Ezequiel e a Carla, cabe a cada um de nós ver como a gente vai desenvolver esse potencial. E eu acho que muitas vezes a gente se pega frustrado com as coisas da vida, insatisfeito, quando a gente não procura conhecer esse potencial. Quando a gente não olha para dentro de nós mesmos e percebe aquilo que a gente tem para oferecer. Não, tem aquela máxima, né, de que uma pereira, ela não vai poder oferecer nada além de peras, né? Por mais que ela deseje produzir maçãs, ela vai produzir peras. E a felicidade e o intuito da pereira é produzir as peras da melhor maneira possível que ela possa, né, dentro de todo o seu potencial, e no final ainda espalhar essas sementes, né, como a Carla falou, de compartilhar, como a Vânia também completou, compartilhar com as outras pessoas. Então, eu tenho que buscar dentro de mim qual é esse potencial que foi fornecido por Deus e que eu venho desenvolvendo no decorrer das minhas encarnações e desenvolver. Então, eu vou saber o que Deus espera de mim. Muito obrigada pelos seus comentários, Luciene, sempre pertinentes. Então, nós vamos passar agora para o outro texto. O texto Esperança e Luz, ele consta do livro. Eu vou fazer, então, eu acho sempre importante fazermos a leitura, eu vou fazer rapidamente a leitura do texto, tecer os comentários iniciais e depois passar a palavra para aqueles que desejarem manifestar-se. Eu gostaria de frisar que, como se trata de um estudo, é muito importante que cada um de nós se aproprie dos textos, que leia previamente. Quem não tem o livro, mas o Ezequiel procura colocar o texto base de referência que será estudado. Então, é sempre importante essa leitura prévia, para que possamos chegar no estudo e já tenhamos uma ideia, né, formada por nós mesmos, dos comentários a serem efetuados. Lembrando que os comentários são extremamente importantes para o nosso estudo. Então, nós vamos agora para o segundo texto da noite, Esperança e Luz. A esperança é o estímulo com que a divina providência marcou o crescimento e a elevação da vida. A luz do conhecimento é o poder da visão e da análise, com que todas as criaturas estão dotadas da faculdade de discernir. A esperança é a força de compreender e de esperar. A luz aclara os caminhos que devemos percorrer, a fim de que o nosso livre-arbítrio possa agir com a responsabilidade de nossas escolhas. A própria natureza nos propicia lições na área de nossas afirmativas. A semente espera condições para germinar e oferece-nos a planta da espécie em que se configura. O embrião nascente espera crescer, aspirando a ser tronco. O tronco verde aguarda a formação das frondes, que lhe proporcionará a posição da árvore que deseja ser. E a árvore adulta mobiliza suas energias para produzir o fruto, que após nascido se desenvolve e amadurece, espalhando as próprias sementes, doando gratuitamente as possibilidades do plantio de outras árvores iguais a ela, para o enriquecimento da natureza. Em síntese tão simples, temos uma noção de vida da criatura humana perante o mundo que lhe serve de temporária moradia e diante do próprio universo. Primeiramente, o espírito humano se prende à vida fetal. Nasce nas condições em que se encontra, trazendo consigo as qualidades ou os defeitos que procurou adquirir nas existências passadas. No estágio da primeira infância, anseia crescer e senhorear um corpo que lhe ofereça oportunidade de expressar-se. Chegando à meninice, que era a posse da juventude, atingindo a mocidade, sonha expandir as próprias tendências, felizes ou infelizes.
Aproximando-se da maturidade, a criatura caminha sob os impulsos da esperança, encontrando sempre, diante de si, o conhecimento ou a luz do bem ou do mal, com o ensejo de reconstituir-se nas disciplinas e ensinamentos do bem, ou descambar para as complicações e despenhadeiros do mal. Entendemos assim facilmente que a personalidade humana vive sob o estímulo da esperança, nas estradas do conhecimento, que é luz a desvendar-lhe o caminho, aprendendo que, em verdade, conforme a promessa das revelações divinas, a cada um será dado segundo as suas obras. Mais uma vez, vamos lembrar que o versículo que enseja o nosso estudo de hoje e da aula passada é aquele em Romanos, capítulo 2, versículo 6. A cada um segundo suas obras. Então, esse belíssimo texto, ele é um prefácio do livro Esperança e Luz. Está escrito aqui, Esperança e Luz, da editora Cultura Espírita União. Então, o que é um prefácio? É um texto preliminar de apresentação da obra, do autor. Inclusive, este livro são textos de espíritos diversos, mas Emmanuel, ele constitui mais da metade, ele contribui com mais da metade desse livro. Então, este livro é prefaciado por Emmanuel. Então, nós vamos falar de esperança e de luz. Mas, afinal, o que é esperança? Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança também é uma espera, é uma expectativa, é um aguardo. Então, qual é a nossa esperança? O que esperamos da vida? Emmanuel, nesse belíssimo texto, ele faz uma analogia, portanto, uma comparação entre a planta que cresce, a semente que é jogada ao solo e que cresce, chegando ao fruto, e ele também faz essa comparação do ser humano, que tem a vida embrionária, a vida fetal, que vai passando por várias fases, e sempre na esperança. O embrião quer nascer, ao nascer, a criança, embora não tenha esse discernimento, mas com certeza o espírito anseia por começar a andar, falar, depois quer ficar adolescente, quer amadurecer, quer fazer suas próprias escolhas através do livre-arbítrio, esse atributo por Deus concedido a cada um de nós, que nos permite fazer as melhores ou as piores escolhas. Então, todos nós temos esperança em dias melhores, mas o que esperamos da vida? Usufruir tão somente dos bens materiais, ocupando lugares de destaques no cenário humano? Será que isso é o suficiente? Ou prejudicar o próximo? Qual é a nossa expectativa? Prejudicar o próximo para favorecer a nós mesmos, acreditando que passamos pela vida sem prestar contas do que fazemos? Então, o que esperamos da vida? Eu diria que uma das grandes esperas de todos nós é sermos felizes. Todos anseiam, aguardam, com expectativa por esta felicidade. Mas, segundo o Espiritismo nos esclarece, a felicidade possível no planeta Terra, essa esperança de felicidade, ela não pode ser completa, porque, veja, estamos no mundo de expiações e de provas, onde a felicidade, ela é relativa. Então, nós podemos, sim, ter essa felicidade relativa. E, segundo o mesmo Livro dos Espíritos, que eu já comentei várias vezes, nas apresentações de temas na Casa Espírita,
que a felicidade, Kardec fez uma pergunta nesse sentido no Livro dos Espíritos, e os espíritos superiores respondem que a felicidade é ter o suficiente do ponto de vista material e ter a mente tranquila. Mas a consciência, melhor dizendo, a consciência tranquila. Mas para termos a consciência tranquila e usufruirmos dessa felicidade relativa, precisamos certamente fazer todo o bem possível que estiver ao nosso alcance. Hoje, eu recebi daquele momento espírita, através do WhatsApp, um texto que falava que era possível ser feliz e que as nossas atitudes, por vezes mecanizadas, não nos impedem de ter essa felicidade, porque nós costumamos dar muita importância ao que nos acontece de ruim. Então, por vezes, nós repetimos várias e várias vezes aquela situação, repetimos para um, repetimos para outro, e nos esquecendo de ver que a felicidade, além de nossas atitudes no bem, ela mora na simplicidade das coisas, no nascer do sol, numa flor que embeleza o nosso jardim, numa palavra de conforto, na vida em si mesma, essa oportunidade maravilhosa que a reencarnação nos proporciona. Então, a esperança é luz, desde que saibamos fazer as nossas escolhas, porque há irmãos que têm a expectativa, têm a esperança de se darem bem, de serem felizes, porém prejudicando, furtando, violando, matando, enganando. Então, todos temos uma expectativa, todos temos esperança, mas a esperança que não é acompanhada de luz, da luz sublime do bem, essa esperança, ela não vai nos conduzir à felicidade. Ela pode nos conduzir, sim, a outros caminhos equivocados, da dúvida, da frustração, da decepção, da infelicidade, da tristeza, do desânimo. Meus amigos, eu vou passar a palavra para que quem desejar comentar o texto Esperança e Luz possa, então, contribuir conosco no estudo de hoje. Passo a palavra. Vou pedir a Alessandra que possa, ou Ezequiel acho que vai comentar, não vai? Não, eu ia comentar aqui para falar um por vez só. Isso mesmo, né? Um por vez, gente. Vamos lá. Até se tratando dessa primeira questão, dessa primeira parte, trazendo para os nossos dias, né, de uma forma muito simples, é como se nós fôssemos criados como um celular com todas as habilidades, né, todo o potencial. E aos poucos nós vamos adquirindo, vamos atualizando, né, vamos fazendo as nossas atualizações, vamos permitindo. Então, assim, tudo que eu for habilitando, eu tenho condições. Então, assim, eu venho com potencial para tudo, completo, e vou habilitando de acordo com a minha capacidade. Pensando também nessa questão de falar da esperança, é a boa esperança, né, Vânia? Porque, assim, essa boa esperança, muitas vezes, ela alimenta os nossos dias. Nós nem temos, mas a boa esperança, a vontade, o acreditar, até no impossível, é o que nos move. Que eu acho que a esperança, ela anda de mão dada com a fé. Porque se eu tenho uma fé verdadeira, eu tenho esperança. E a boa esperança, como você colocou. Obrigada pelos comentários, Alessandra, e eu passo a palavra. A palavra continua para ser usada. Vamos lá.
Então, eu vou convidar o Ezequiel para contribuir com o nosso estudo a respeito desse tema. E quem desejar também falar do outro texto, que é Deus em Nós, também pode falar. Estava esperando a turma se animar, mas eu vou fazer um comentário e ia deixar para o final, mas faço agora. Né? Então, o Emmanuel fala que esperança, na realidade, é uma força. Olha que importante essa frase dele. Esperança é a força. Então, a esperança é uma força. E quando a gente está imbuído de esperança, a gente ganha uma força íntima, interna, que pode acontecer o que for, que não vai nos derrubar, porque nós temos aquela força, que é a esperança. Hoje, por exemplo, então é a força de compreender e esperar. Então, a pessoa tem aquela força, né? Uma força que nada o demove, nada o deixa para baixo, ele continua vigoroso com aquela força, que a pessoa tem uma compreensão sobre aquilo que está acontecendo, e ela espera, ela sabe, ela compreende. Então, eu ia contar que hoje eu encontrei um amigo meu, né, ocasionalmente, e ele me relatou que, né, é uma pessoa que ajuda todo mundo, né, sabe aquela pessoa, todo mundo que precisa, ele ajuda e tal. E ele fala que surgiu agora um processo, que era um processo antigo, que tinha terminado, mas que agora voltou, enfim, as explicações não importam, e ele fala que está já, né, achando que não tem uma solução, ele queria resolver, ele perdeu a paz, então está totalmente desestabilizado intimamente. E ele me fez um comentário, ele é espírita, esse meu amigo fez um comentário que foi o seguinte, ele falou assim, olha, aquela assertiva do Chico que ele fala é que o bem que nós fazemos sempre é o nosso advogado em qualquer circunstância, ele falou assim que está desacreditando. Porque ele falou, eu faço bem sempre que eu posso, né? Faço muito bem e tal, e não é a primeira vez que me acontece um negócio desse e tal, e eu estou já desesperançado, desacorçoado, não estou mais acreditando em mais nada. Então, vocês vejam bem uma coisa. Pessoa boa, né, que faz o bem, etc. Aí, qual que é a situação? Por que essas coisas acontecem com pessoas boas assim? É prova. A pessoa está em prova. Porque situações difíceis pelas quais nós temos que passar é uma prova para verificar se nós temos a esperança, se nós já conquistamos essa virtude da esperança. Porque dificuldades, problemas, aflições, situações adversas, todo mundo no planeta tem. E não tem quem não tem. Isso é impossível, porque o planeta é um planeta de problemas, é um planeta de aflições, de expiações, é um planeta de sofrimento. Então, todo mundo tem. Agora, qual que é o grande diferencial? Se você está imbuído da esperança e, portanto, com essa força, você vai conseguir passar por essas adversidades sem se deixar abater. Pelo menos não se deixar abater ao ponto de cair, de arriar. E de perder, não é, a confiança em Deus, no Senhor Jesus e no bem. Porque daí, quando acontece isso, você corre o risco até de mudar o seu caminho. Você está indo no caminho do bem, no caminho que o Senhor Jesus trilhou e nos deixou as pegadas, você vai para o outro lado. Mas isso aqui não adianta fazer o bem, porque no fim não adianta nada, então eu vou largar de mão. Aí é que está o problema. Então, a esperança é um poder, é uma força que a pessoa que conquista, ela tem dentro de si. Não é? Acontece, por exemplo, já muitas vezes aconteceu de pessoas que passam por enchente, a casa leva, fica sem nada. Tem pessoas que até se suicidam, ficam desalentadas, se suicidam verdadeiramente, não é? Por outro lado, a pessoa que é imbuída dessa força, ela fala, não, mas pelo menos, né, os meus parentes estão aqui, né, a casa levou, mas a gente constrói outra, para tudo tem solução, Deus proverá, mas pelo menos eu estou com a família. Então, a pessoa, ela tem um outro procedimento, porque ela tem essa força. Então, essa força é muito importante. E a luz é a luz da razão, do conhecimento, que vai aclarar o caminho e trabalhando com a esperança, que é a força, a pessoa continua seguindo o caminho do bem.
E aí onde a pessoa termina a encarnação vitoriosa, não é? Então, era esse o comentário, passo a palavra. Então, aproveitando o gancho aí do seu comentário, Ezequiel, eu penso assim, que esperar o quê? Porque Carla, nós não estamos ouvindo. Não sei se os demais estão ouvindo. tá melhor? Estão me Eu não ouvindo? estou. Agora sim, Carlinha. Tá. Então, eu acredito que as pessoas, às vezes, elas se equivocam nessa esperança. Porque quando Chico Xavier disse, ele se referia à vida no mundo maior, e não aqui no planeta Terra. Porque aqui nós temos que semear, né? E a nossa esperança é o quê? É conseguirmos avançar para uma vida futura. Agora, quem aqui faz pensando esperando em troca aqui, vai ficar frustrado, porque por ser um mundo de expiação, de provação, é um mundo muito ingrato. Então, nós devemos caminhar, evoluindo e servindo, fazendo tudo o que estiver no nosso alcance para a nossa melhoria, mas a nossa esperança, ela tem que ser algo muito maior, sublimada, não uma esperança terrena. Lógico que quando nós nos vemos em desafios, principalmente problemas de saúde na família, nós confiamos em Deus, né? Somos fiéis e confiamos em Deus, e nessa confiança em Deus, nós esperançamos que há de ser feito melhor. Mas o que é o melhor, nem sempre é o melhor que nós desejamos. Então, essa esperança, ela deve ser, como foi dito, deve estar ligada a essa fidelidade, a essa fé, confiança no nosso Pai maior, de que tudo que acontece está absolutamente certo. E que, como o Ezequiel disse, as provações, somos colocados à prova a todo instante. Vem primeiro a lição e depois vem a prova. Vem primeiro a lição e depois vem a prova. E aí, nesse momento de prova, nós temos que nos esperançar numa vitória, numa vida futura. Saímos daqui mais fortes, mais tolerantes, mais pacientes, mais confiantes de que realmente uma folha não cai se Deus não permite, né? Então, esperançar nessa luz. Para mim, essa é a luz, entendeu? E não adianta trabalhar em benefício dos nossos irmãos com a esperança de que nós aqui na Terra recebamos. Não, aqui nós estamos aprendendo, estamos construindo o nosso caminho, esperançando uma vida futura melhor. É assim que eu entendi, que eu vejo. Meu coração sente dessa forma. Obrigada, viu? Era isso que eu queria falar. Obrigada, muitos comentários. E eu diria assim que, além da esperança de sermos felizes, que é uma busca incessante de todo ser humano, eu diria que mais do que uma esperança, nós precisamos ter em nossos corações a absoluta certeza de que o bem sempre vence o mal. Então, se nós passamos por situações difíceis, como o Rogério comentou, eu vi escrito da questão de ingratidão, que não é fácil, mas a ingratidão, pegando um gancho com o que a Carla falou, a ingratidão, ela só nos toma de assalto e nos faz sofrer quando nós temos justamente essa expectativa de receber ao menos um obrigado, ou de fazermos o bem na expectativa de uma recompensa. Então, a nossa relação com fazer o bem, ela precisa ser a mais desprendida possível, porque assim nós não vamos ter esperança,
expectativa de receber, onde nós nos doamos de alguma forma. Então, quando Chico Xavier disse que o bem é o nosso advogado, onde quer que estejamos e em qualquer tempo, não é? Com quem estejamos, é algo muito maior do que, como a Carla falou, essa recompensa terrena. Essa fala de Chico é para nós, espíritos imortais, e é para a eternidade, tenhamos a certeza. Eu gostaria de contar uma historinha para vocês, para mostrar como as pessoas veem, às vezes estão tão equivocadas no automatismo e sofrem desnecessariamente. Contam que uma senhora vendia bolinhos, e eram deliciosos os bolinhos dela, mas ela não tinha muita freguesia, e eu vou dizer por quê. Porque era uma pessoa muito chorosa, sempre estava reclamando, triste, amuada, até que um dia um professor indagou dessa senhora o porquê de tanta amargura, de tanta dor e sofrimento. Aí ela disse: meu filho, eu tenho 2 filhos. Um fabrica sandálias, o outro guarda-chuvas. Quando chove, eu sofro muito, porque o meu filho, que fabrica sandálias, não vai vender nenhuma. Mas também, quando sai sol, eu sofro muito, porque o meu filho, que fabrica guarda-chuvas, também não vai vender nada. Então, eu vivo sempre assim, muito triste, diante dessa situação, diante dessa realidade. Então, o professor falou para ela: minha senhora, mas vamos pensar um pouco? Veja bem, quando faz sol, a senhora deveria ficar muito feliz, porque, afinal de contas, o seu filho que fabrica sandália vai vender muito. E quando chover, a senhora também deveria ficar muito feliz, afinal de contas, o seu filho que fabrica guarda-chuvas vai também vender bastante. E a senhora, que estava tão acostumada com pensamentos negativos, infelizes, sem esperança, ela começou a refletir. No começo foi difícil, mas quando ela captou a mensagem, que certamente vinha do alto para que ela pudesse, né, dar um empurrão na sua existência, ela passou a ser feliz, relativamente feliz, que é a felicidade possível para cada um de nós, todos os dias. E olhem, o seu bolinho era bom. E com aquele sorriso nos lábios, ela passou a vender muito mais bolinhos, e dizem até que ela teve que arrumar ajudante para fazer bolinhos, porque ela já não estava dando conta da freguesia. Então, como é importante nós sermos felizes dentro daquilo que vivenciamos. O pensamento, ele é uma força criadora. Então, nós precisamos e sabemos que os nossos olhos são as janelas da alma. Para qual janela estamos direcionando os nossos olhos, já que estamos falando de esperança e de luz? Qual é a janela que eu abro para o mundo, para enxergar o mundo, para refletir o mundo? Qual é? A da dor, do sofrimento? Eu vou só em notícias ruins que me fazem mal, que me entristecem? Ou eu busco mensagens iluminadas que me alimentam a alma para que eu possa me fortalecer e auxiliar aqueles que me rodeiam? E eu passo a palavra. Vânia, estava pensando aqui, né? Existe a esperança de esperançar, né? Que você vai sonhar, almejar, agir, depende de cada um. E a esperança da espera, que é a que frustra, porque ela é passiva. E eu espero algo em troca, que eu espero do outro. Já não depende mais do meu trabalho. Então, eu acho que é essa esperança que depende do outro, a espera que é onde nos frustra.
porque eu faço alguma coisa no bem, mas eu estou esperando algo em troca. Essa minha esperança depende do outro, não depende só da minha fé e da minha vontade. E adorei a historinha. Que bom, que bom. Porque a historinha, né, ela tem, assim, o condão de nos fazer refletir a respeito da necessária mudança que devemos ter em nós, porque é aquilo que a Alessandra colocou. Muitas vezes nós colocamos a nossa felicidade no outro, e não, nós somos inteiramente capazes de termos e sentirmos essa felicidade possível no planeta Terra, mundo de provas e de expiações, mas sabemos que essa felicidade, ela é possível, sim. Tudo é possível para aquele que crê. E nós não somente acreditamos, nós temos a certeza absoluta que, como eu disse anteriormente, o bem sempre vencerá o mal, porque o mal é transitório e só o bem é eterno. Passo a palavra. Oi, eu vou falar de novo, eu falo demais, né? Mas não sei, o que me chamou muita atenção nesse texto foi exatamente essa questão do. Eu não digo a esperança, mas a palavra que me veio na cabeça foi oportunidade. Porque o texto, ele coloca aqui bem claro por que a gente nasce pequenininho, né? Lá, o embrião, e a gente vai se desenvolvendo aos poucos. É para que a gente tenha sempre viva a esperança de uma nova oportunidade. Quanto mais a gente vai caminhando, a gente sabe que a gente, em cada fase da vida, como o texto coloca, né, nossas perspectivas, nossos sonhos, os nossos anseios, eles vão se modificando, assim como as nossas expectativas, né, a nossa esperança, elas mudam de acordo com a idade, conforme a gente vai crescendo. E por quê, né? Por que a gente nasce pequeno e precisa passar por tudo isso? Aí me veio na cabeça exatamente isso, é porque a gente tem sempre uma nova oportunidade. E aí, como o Rogério até falou, né, a ingratidão, o desprezo, dói, é difícil, e entra naquilo que a Alessandra falou. Às vezes a gente espera coisas dos outros, e a gente se frustra com isso. Quando a gente, na verdade, tem que aprender de que não cabe a nós esperar uma postura do outro, né, de forma passiva, como a Alessandra falou. A gente tem que fazer, né, arregaçar a manga e fazer, e seguir esse caminho de crescimento. Porque, assim, a gente tem exemplo que, por mais difícil que seja o dia de hoje, tem sempre amanhã, né? Até nos filmes a gente não tem aquela frase famosa, né? Não vou perder as forças porque amanhã é um novo dia. E no espiritismo a gente tem essa máxima de que isso também vai passar. Então, eu acho que esse caminho que a gente vai levando aos pouquinhos é o que vai alimentando e vai fazendo crescer essa esperança. E é claro que ele compara aqui, né, a esperança e a luz, para que a gente não fique, como a Alessandra falou, né, naquela esperança da espera apenas, mas que a luz nos traga a compreensão do que a gente está desenvolvendo, de qual a nossa potencialidade, conforme a gente vai crescendo. Então, isso que me chamou a atenção nesse texto que a gente leu hoje. Ótimos comentários que muito contribuem com o nosso estudo. Eu gostaria, então, o horário já está finalizando o nosso estudo de hoje, mas eu gostaria de comentar uma sugestão, uma orientação do momento espírita que eu recebi hoje. Na realidade, quando chegarmos à noite, e a noite já se faz presente, né? Já estamos chegando às 20 horas, mas que nós possamos fazer um inventário das coisas boas de hoje. E eu espero de verdade que esse estudo seja uma das coisas boas que nós conseguimos participar hoje, não é? Mas tudo que for bom,
Vamos listando para que a gente possa ir alimentando o nosso sentimento de gratidão. Eu estou vivo, é primeiro sentimento de gratidão que devemos ter. Eu me alimentei, eu tenho um teto, eu tenho família, eu posso falar, eu posso ver. Então, quantos motivos para agradecer nós temos? E assim, neste sentimento de gratidão, é que nós vamos finalizando o nosso estudo das cartas de Paulo hoje. Então, eu convido a todos para juntos fecharmos os nossos olhos, elevarmos o pensamento ao Pai Celestial, um sentimento de profunda gratidão pela oportunidade reencarnatória, pela oportunidade do conhecimento. E o conhecimento, ele é transformador quando utilizado para o bem. E assim, convido a todos para juntos fazermos a prece, a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Desejo a todos um final de noite abençoado, muita paz, muita luz aos nossos corações. E com essa prece, encerramos o estudo de hoje. Paz e luz a todos.